já reparou que no Brasil, né, na maioria das grandes cidades, nós temos o costume de colocar portão na frente das casas. E tem alguns países que já não são dessa forma. Um exemplo, os Estados Unidos, né? A maioria das casas lá são de forma livre, sem nenhum portão. Só que vamos pensar um pouco com cuidado. O Brasil, por exemplo, tem esse cuidado por alguns motivos, né, da educação do próprio país. Mas nos Estados Unidos, como eles não têm esse portão, muita coisa pode ser também abertura, né, para a entrada de muitas coisas. Por exemplo, animais, pessoas, crianças brincando, enfim, você tem uma variedade ali que pode ser aberta. Só que muita coisa pode entrar também quando há essa abertura. Na nossa vida, nós também vivemos dessa forma, não sei se você já reparou. Mas é sobre isso que nós hoje vamos falar, sobre amor e admiração. Barreira versus liberdade. Eu me lembro que nos primeiros momentos que eu estava ali iniciando a minha terapia, a minha psicóloga, ela sempre falava sobre barreiras. Esther, você tem barreiras. Esther, você tem barreiras. Só que eu nunca entendi o que realmente significava essas barreiras na minha vida. Pois bem, foi em um dado momento onde eu percebi, e quem me ajudou muito também foi um livro, que é o Livre, Leve e Forte. Ela fala justamente sobre algumas questões que ela passou justamente quando ela começou a ter os inícios das crises de ansiedade. E galera, vou dizer para vocês, tem muitas coisas que são profundas e tanto a neurociência, a psicanálise, eles falam sobre isso, como que a gente vai começar a conversar sobre isso, a entender sobre isso da nossa vida. Só que para isso a gente precisa se abrir e entender o que está acontecendo aqui dentro. E muitas pessoas não querem fazer isso porque, claro, você ir para terapia é realmente mexer com entulhos, é realmente mexer com questões que foram do passado e muitas delas, às vezes, machucaram você. Só que é justamente esses cicatrizes que tem na sua vida que elas precisam ser arrancadas, talvez até, sabe, cuidadas, né, ressecadas melhor, colocar ali um novo curativo para justamente ter a cura total. Muitas vezes ao longo dessa vida nós vamos querer ser aprovados. E quando nós queremos ser aprovados, nós queremos literalmente mostrar algumas coisas para as pessoas. Só que quando nós começamos a querer mostrar isso, entra muito aquela questão de ter um caminho errado. E esse caminho é o caminho da admiração. Porque nós queremos ter admiração, queremos nos sentir seguros. E não estamos falando só sobre a questão de segurança mental, mas estamos falando até de uma questão um pouco mais leve, um exemplo, uma comida, sabe? Porque quando nós queremos ser aprovadas, nós queremos ser admiradas, mas quando nós mostramos a nossa vulnerabilidade, nós mostramos as nossas rachaduras e isso faz com que nós entendamos que nós somos imperfeitos. E na vida nós vamos ser imperfeitos, porque Jesus mesmo, ele precisou ter essa vulnerabilidade, ele precisou descer do céu, sair ali, sabe, do seu... Era um mundo de glória, ele vivia na glória, né? Mas não, desceu na terra, nasceu, cresceu ali um filho do homem, vivendo, vivenciando. Por exemplo, ele passou calor, né? Não sei se ele passou frio, mas é bem provável, né? Porque ainda é questão do deserto. Mas, enfim, ele teve que trabalhar, ele suou, ele teve que, sabe, estudar ali a Torá, estudar cálculo, sabe? Ele foi uma criança como qualquer outro, um adolescente. Então ele se tornou vulnerável. E é justamente quando ele fala da Bíblia sobre tudo que ele vai passando, todas as coisas que ele vai fazendo pelas pessoas, o serviço que ele vai tendo ali pelaquela multidão, ele vai mostrando a vulnerabilidade. Principalmente quando ele está ali nos últimos momentos que ele vai para o jardim e convida os seus discípulos a orar e vigiar. Porque estava chegando o momento em que ele seria julgado e crucificado. Então, mais uma demonstração da vulnerabilidade. Teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, não, eu não gosto de falar as coisas pessoais da minha vida porque isso faz com que eu me torne vulnerável. Aquilo foi uma coisa muito forte para mim, porque eu nunca tinha parado para pensar. Mas sabe o que aconteceu? Eu, Esther, comecei a me fechar muito e eu não queria mostrar para ninguém
as brechas que eu tinha, as vulnerabilidades que eu tinha. Eu sempre queria mostrar que eu era uma pessoa forte, que eu era uma pessoa independente, que eu era uma pessoa admirável, que eu era uma pessoa pra se admirar, que eu era uma pessoa ali, ó. Só que, gente, isso não me trouxe nenhum benefício, né? Nenhum benefício. Talvez um benefício ali de não estarem falando sobre a minha vida. Mas eis a questão, a importância também da gente conhecer as pessoas que estão ao nosso derredor, né? Então, quando veio essa questão, eu me fechei pro mundo, né? E ainda às vezes eu me pego fazendo isso. Aí me vem aquela mesma frase: se você falar isso, você vai se mostrar vulnerável. E quando você se mostra vulnerável, as pessoas elas não te vê da mesma forma. Tanto que as pessoas não viram Jesus da mesma forma quando ele foi crucificado na cruz. Não. Eles viram ali um homem, né? Tanto que zombaram dele ali na cruz, né? Se não falasse que era o rei dos judeus, por que não desces, né? O outro também, o outro ladrão que estava ali do lado dele, falou a mesma coisa, né? Enfim, ele mostrou a vulnerabilidade dele. Sabe? E quantas vezes nós não queremos mostrar nossa vulnerabilidade? Muitas vezes é nessa vulnerabilidade que nós vamos ajudar muitas pessoas. Por exemplo, quando eu contei meu testemunho aqui, eu joguei pro mundo. São 8 bilhões de pessoas nesse mundo, né? Claro que se fosse um vídeo em inglês, alcançaria muito mais pessoas. Mas cada vez que eu vejo um comentário de vocês falando que através daquele vídeo, através das minhas palavras, que foram totalmente inspiradas, porque eu por mim só, eu não faço nada daquilo. Eu consigo alcançar as 11 mil pessoas que já viram aquele vídeo. E se aquele vídeo tocasse apenas uma pessoa, já era válido. Mas glória a Deus, porque já foram vários testemunhos e eu fico muito agradecida, porque através da minha vulnerabilidade, e eu vou dizer pra vocês, muitas das vezes é meio caótico pensar que, sei lá, 11 mil pessoas já viram eu falar sobre uma questão que eu passei, né? E que isso vocês podem pensar de uma forma diferente de mim. Nossa, ela é frágil, né? Inclusive, já até recebi comentários em relação a isso, né? Que eu era frágil, enfim, que eu precisava ser mais forte. Só que as pessoas, a gente precisa entender que o mundo ele está doente, né? E muitas vezes as pessoas elas não falam aquilo referente a mim, mas referente ao que ela mesma está sentindo. Então a vulnerabilidade, a admiração, o amor entra nisso. Essa é a diferença. Quando você tem amor e quando você é vulnerável, são coisas muito mais fáceis das pessoas elas sentirem aquilo e elas tendo aquela sensação, elas se tornam mais abraçadas internamente, até mesmo por aquelas que muitas vezes acham que a pessoa não liga para ela. O caminho da admiração, ele busca, sabe, esconder o medo, a vergonha, a culpa, cria uma armadura. E às vezes, quando nós não queremos que as pessoas elas vejam esse nosso lado, nós mesmos começamos a nos julgar, a ser nossas próprias, né, juízes, e falando que nós temos isso, nós temos aquilo, é bem aquilo. Antes que alguém me rejeite, eu vou me rejeitar. Só que existe uma coisa que a admiração, ela é conquistada. Eu não sei se você já parou para pensar, né? E se ela é conquistada, ela também pode ser perdida, né? Quando você tá ali na sala de aula querendo mostrar pro seu professor que você é isso, aquilo, tentando mostrar para ele notas altas, por exemplo. Mas aí, quando você tira uma nota baixa, aquela admiração que aquele professor sente muitas vezes já é diferente para você. É isso que eu tô dizendo. A admiração, ela pode ser perdida. O amor não. A liberdade não. A liberdade, pelo contrário, ela sempre é uma abertura grande, enorme, onde você pode correr, passear, viver a sua vida e as pessoas elas não vão se importar com aquilo, né? Jesus, ele é a liberdade, Jesus, ele é o amor, porque o amor de Jesus lança fora todo medo, e esse medo muitas vezes que aprisiona, que faz com que nós criamos barreiras muito profundas, não deixando que as pessoas cheguem até nós, ou não deixando que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Nós precisamos pedir isso em oração, né? Que nós precisamos quebrar essas barreiras, buscar essa liberdade, porque o sangue de Jesus, ele tem esse poder. Porque nós já fomos libertos por esse sangue, nós já fomos perdoados por esse sangue. Na liberdade, você não precisa colocar armaduras, você não precisa colocar as barreiras que te cercam, ou simplesmente mostrar alguma coisa para as pessoas, não. Porque na liberdade há amor. E mais uma vez,
O amor, ele é intrínseco, ele é Jesus. Amar é aprender a perder. Então, se você quer amar, se você quer ser amado, você precisa fazer dessa forma. Mais uma vez, lembrando, Jesus, ele se tornou vulnerável. Ele deixou-se perder. Ele morreu por nós. Mas ele mostrou que através do amor dele na cruz, hoje nós temos liberdade para sermos chamados filhos de Deus. Para conseguirmos ter essa liberdade de ter acesso ao céu, a conversa com o Espírito Santo, entrar no Santo dos Santos e evoluir de glória em glória. Jesus se tornou vulnerável porque ele sabia que somente dessa forma é que seria possível o plano da graça ser feito pelo amor. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa aqui nos comentários a palavra amor. Que isso venha chegar ao teu coração, assim como falou ao meu coração, Trouxe um breve resumo de tudo aquilo que eu li e eu também pensei. Então, vamos espalhar esse amor, vamos quebrar essas barreiras, vamos deixar sim as criancinhas, vamos deixar os animais, vamos deixar as coisas virem, não vamos trancar os portões. E se por um acaso chegar até o nosso quintal, chegar até o nosso coração, por conta da liberdade, certas coisas que muitas vezes a gente não queria, que através desse amor a gente venha olhar e ter a prática, mais uma vez, do amor ao próximo e servir ao próximo. Tá bom? Um super beijo e fiquem com Deus.